Olá, tudo bem? Bom, eu espero que você esteja bem e é um privilégio novamente estar aqui e poder compartilhar com você um pouco sobre o Evangelho, um pouco sobre aquilo que os textos nos ensinam, sobre o que os exemplos de Jesus nos ensinam para esta vida em prol do Evangelho. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito simples, mas que realmente tomou o meu coração essa semana, que se chama tranquilidade, que se chama contentamento. O próprio Jesus fala sobre isso, fala sobre o estar contente, o estar contentado com a nossa própria vida. E eu quero compartilhar isso com você porque nos é muito fácil, nos é muito rápido a vontade de tomar para nós mesmos o rumo da nossa vida. E hoje o coach, o livro, a sua empresa, todos direcionam você para que você tenha sempre uma atitude assim, que você o tempo todo esteja à frente da sua própria vida, que você faça isso e faça aquilo e isso vai trazer mérito para você. E eu sei que esse é o ritmo, esse é o volume do mundo. Mas nós estamos em contrariedade ao que o mundo nos diz. E isso é uma afirmação do Evangelho, que diz que para este mundo, o Evangelho, a boa notícia, as novas de salvação são loucura, funcionam como loucura. Parece que estamos sempre numa contramão, todo mundo indo para uma direção, e nós, aqueles que somos de Cristo, caminhando para uma direção divergente. Eu quero ler 3 textos bem rápidos com você, na verdade são 6 ou 7 versículos, para que fique ressaltado, para que seja dito aquilo a que eu me refiro. O primeiro se encontra em Lucas, lá no capítulo 12, então são palavras do próprio Jesus. Lucas capítulo 12, no versículo 22, ele diz assim: é por isso que eu digo a vocês. Então ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você, e ele está dizendo para aqueles que eram os discípulos: não se preocupem com a vida. E veja que é exatamente o que nós fazemos, o contrário. Nós corremos todos os dias em prol da nossa própria vida. Nós estamos completamente consumidos pelos cuidados desta vida, pelos recursos desta vida, sobre o que podemos acrescentar para essa existência. Então ele diz: não se preocupem com isso, quanto ao que vocês vão comer, ou quanto o corpo de vocês vão vestir, com as roupas que vocês vão vestir, porque a vida é muito mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. A vida é muito mais significativa daquilo que você pode obter. A vida é muito mais importante do que o carro que você tem. A vida é muito mais relevante e mais significativa do que onde você mora, do que os bens que você possui, do que a profissão que você tem, do que a sua performance. Então, olhem para os corvos. Eles não plantam, eles não colhem, nem têm depósitos para guardar seu alimento, e mesmo assim passam bem, pois Deus cuida deles. E vocês valem muito mais para Deus do que as aves. Um texto muito conhecido e mostra exatamente um dos grandes males dos nossos dias, e não só dos nossos dias, eu acho que de sempre, tenho certeza que de sempre, a ansiedade humana pela construção da vida, a ansiedade humana em querer acrescentar a sua própria existência, a achar, a ter a falsa ideia de que se ela possui bens, se ela possui riquezas, se ela possui algo superior, falando nesse plano, ele está muito bem posicionado, ele tem uma vida perfeita. Isso não existe. A vida é muito maior do que todas essas coisas. O outro texto que eu quero ler com você, ele está lá em Filipenses. Então deixa eu entrar aqui, Filipenses. Lá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 12,
Então, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Isso aqui agora são palavras do apóstolo Paulo, porque eu sei, irmão, que muita gente está sofrendo, porque de repente observa de um lado alguém com uma condição superior à sua, observa do outro lado, de repente algum irmão da comunidade ou alguém que é da família e esse possui mais recursos, e ele muitas vezes coloca uma falsa ideia e um falso sentimento no coração de que não é abençoado e de que porque o outro tem mais, tem maior condição, ele tem uma vida melhor e é mais abençoado por Deus. Isso é falácia, isso é mentira. As bênçãos de Deus, elas podem até tocar no material. Deus pode e sempre acrescenta a nós. Ele tem nos dado os recursos necessários para a vida. Mas o reino de Deus não se trata dessas coisas. Não importa se você tem 10 milhões na conta ou se o seu saldo é negativo. Deus nos ama. Deus é o nosso Pai da mesma forma. E o reino de Deus não está na nossa capacidade financeira. O reino de Deus não está naquilo que nós damos. O reino de Deus não está focado em coisas materiais. Então ele diz, o apóstolo Paulo agora dizendo, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Então ele mostra os dois extremos. Ele já passou necessidade e ele agora e também já passou por ter todas as coisas. Já aprendi o segredo para viver contente. Veja que ele fala sobre contentamento também, em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. O segredo é a força que Cristo dá. Talvez na sua versão diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o segredo não é a nossa capacidade. O segredo não é aquilo que nós temos. O segredo não é se temos ou não temos. O segredo não é se está sobrando ou se está faltando. O segredo não é se a nossa barriga, se o nosso estômago está satisfeito ou está com fome. O segredo é a força que Cristo nos dá. É a graça de Deus sobre nós. E o último versículo que eu quero ler com você, ele está em 1 Timóteo, lá no capítulo 6. Vou abrir aqui também. 1 Timóteo, no capítulo 6, lá no versículo 7. Afinal de contas, ouça bem isso aqui, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e nada podemos levar quando morrermos. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos se tivermos alimento e roupa suficiente. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta também retórica, ou seja, uma pergunta que vale para mim. Será se é assim que nós pensamos? Será se assim é a certeza do nosso coração? De que se temos o suficiente para o dia, está excelente, está maravilhoso? Porque sabemos que o reino de Deus não está relacionado a coisas físicas. E eu digo isso, irmão, porque eu mesmo já caí no erro de pensar que era mais abençoado porque o dinheiro estava entrando. Ou o contrário, de pensar, às vezes até me examinar e pensar, será se eu fiz alguma coisa errada? Será se eu pequei porque eu estou desempregado? Ou porque em tal momento eu passei alguma dificuldade? Ou porque chegou o dia e eu não consegui pagar uma conta? Então essas coisas, irmãos, elas precisam ser colocadas no devido lugar. Eu acredito de verdade que Deus nos abençoa dentro das nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Ele acrescenta. E Ele tem, irmão, uma porção
que é dada a cada um, conforme a sua boa vontade. Então, vai sempre existir alguém que tenha mais, vai sempre existir alguém que tenha menos. O próprio Jesus disse que os pobres, esses também sempre estariam conosco. Então existe, irmão, a condição financeira, a condição de saúde, a condição física, ela não determina o reino de Deus em nós, ela não determina espiritualidade, ela não determina graça sobre nós. A graça, na verdade, está sobre cada um, de acordo com a necessidade de cada um e principalmente de acordo com a porção, a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Então, contente-se, contenha-se, acalme-se, pare a correria e medite sobre isso. Eu me lembrei agora e quero terminar com esse versículo, quando Jesus perguntou para os seus discípulos se havia entre eles falta de alguma coisa, se no tempo que eles caminharam juntos faltou alguma coisa. E olha que eu devo lembrar você que teve momentos em que eles tiveram que dormir na estrada, no descoberto, muitos momentos eles não tinham ali o alimento do momento e era providenciado pela graça. E eles responderam para Jesus: nada nos faltou. E eu tenho certeza que essa resposta não veio olhando para bens materiais. Essa resposta veio do coração, que estava abundante de graça, que estava abundante da vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus aconselhe você, que você abra os seus olhos, que Deus abra os seus olhos, para que possamos entender que o reino de Deus é espiritual, superior, inclusive às nossas próprias necessidades. Deus abençoe você.